Bom, eu já falei aqui muitas vezes sobre a minha posição a respeito de ter filhos e já contei que eu não quero, né? Não quero ter um. E eu queria falar a respeito de algumas frases, algumas posições que eu já vi pessoas falar e que pra mim soou muito como fantasiosas, sabe? Muito fantasiosas mesmo, né? Então, frases do tipo: ah, mas ter filho é muito importante, porque é uma sensação muito boa. Ah, porque você precisa dar continuidade à sua à sua família, dar continuidade à sua vida. Você vai embora daqui, você precisa deixar um pedaço seu aqui. E realmente a minha opinião é que isso é muito fantasioso e cada um faz o que quiser fazer da vida. Essa é a minha posição, é o que eu acho. Aí eu gostaria de fazer uma analogia. Vamos pensar o seguinte: um amigo seu que tenha filhos chega pra você e fala esse tipo de coisa pra você. Fala: olha, ô, você precisa ter um filho porque você precisa sentir essa sensação de ser pai. Você precisa conhecer o maior amor do mundo, que é o amor de um pai, de uma mãe por um filho. Você não pode ir embora sem sentir a melhor sensação da vida, né? Então imagina que um amigo seu chegou e falou isso pra você. Aí, o que eu diria de volta pra uma pessoa que me fala isso? Sabe qual que é uma sensação muito boa também? Uma sensação maravilhosa e que eu não quero ter nunca na vida? É de ser um viciado em drogas. O crack é uma sensação maravilhosa, ou você acha que é ruim? Enquanto você tá usando, é maravilhoso. Você acha que é ruim? Você acha que existe viciados porque é ruim? Não. Aí, essa hora é que vai ter gente que vai falar: você está comparando o filho com crack? É isso mesmo? Não. Não é isso que eu estou fazendo. Veja bem, você conhece quantas pessoas que deixou o vício nas drogas pelo seu filho e quantas pessoas que você conhece que deixou os seus filhos pelo vício? Pensa nessa frase. Pensa comigo nessa frase. Quantas pessoas que você conhece que deixou as drogas pelos seus filhos e quantas pessoas você conhece que deixou os seus filhos, abandonou os seus filhos pelas drogas? Eu não preciso nem falar, né? Eu não preciso nem falar que a grande maioria esmagadora são de pessoas que abandonaram seus filhos, não só filhos, mas família, e foram para na rua, pessoas que viraram dependentes químicos e destruíram a sua vida, destruíram a vida da sua família. Ah, então, eu acho uma comparação justa e assim, tem gente que vai achar loucura e eu não tô nem aí. Tô nem aí. Se você acha loucura. É, essa frase, filho, ser pai, você precisa viver essa sensação. Eu, assim, soa pra mim muito como uma criança que assiste um filme da Disney e quer reproduzir aquilo. Se você quer ter filho só por isso, só por uma sensação, uma questão de sensação, é como se uma criança assistindo um filme da Disney quisesse reproduzir aquilo. Por que que eu acho isso? Porque você não consegue reproduzir aquilo da mesma forma. Uma criança que tenta reproduzir o que acontece no filme da Disney é a mesma coisa de uma pessoa que acha que vai reproduzir a felicidade por estar reproduzindo. Filho, é responsabilidade, é uma responsabilidade, talvez é a maior que existe na vida, talvez seja a maior que existe na vida. Com certeza é, talvez não, é a maior que existe na vida. Tem vários fatores aí que pode te prejudicar. A pessoa que nasce, ela não tem culpa nenhuma, o filho não tem culpa de nada. Pois trouxe para esse mundo, fez, tem que
fazer o melhor mesmo para esse ser humano que você trouxe para essa terra. Tem que fazer o melhor mesmo para ele. Se já fez, já era. Você tem que ter, mas se tiver a opção de não, a maioria das pessoas estão ferradas psicologicamente, financeiramente, os relacionamentos estão ferrados, tudo, né? Então as pessoas se separam todo dia tem gente se separando, todo dia tem gente ficando endividada, perdendo emprego, com dificuldade de pagar as contas, e ela acha que um filho é um propósito, que ele vai nascer e ele vai mudar a vida dele, né? Só que eu conheço exemplos de pessoas que quiseram muito ser pais e depois que foram não assumiram as suas responsabilidades. Então falar antes isso é muito fácil. É uma coisa sem volta. Ou você faz, assume e faz o maior esforço do mundo para que você seja um bom pai ou mãe, ou você vai ser uma piada. Se você ficar só falando que quer ser, que quer muito, nossa, mas eu quero muito ter filho. Nossa, mas é meu propósito de vida, é isso. Não, nossa, eu preciso muito ser pai, eu preciso muito ser mãe. Eu preciso preencher algo dentro de mim por causa disso. Você só falar isso depois que veio, você não lutar de verdade por essa pessoa que você colocou aqui, aí você é uma piada. Você é só uma piada e aí você é só mais um. E a chance de quem fala isso realmente não ser bom pai, não ser boa mãe, é muito grande. É muito grande. E desvirtuar completamente do propósito que ela tinha antes. Que ela falava tanto que era o propósito de vida dela. Para desvirtuar disso daí é muito fácil. É realmente muito fácil, né? A gente abre a internet e o que a gente mais vê é piada, é meme de aquele negócio lá, né? Pai que foi comprar cigarro e não voltou mais. O que mais tem? E é uma parcela gigantesca da população, né? Filhos que foram abandonados. Então, eu não sei, eu acho que. Eu não entendo porque que as pessoas não acordam pra esse tipo de coisa, assim. Que se acontece tanto, então tem alguma coisa de muito errado aí, né? Tem alguma coisa de muito errado aí. Então, vamos supor que um pai, ele ele usava dessas frases de que queria muito ser pai. Aí ele tem o filho dele, não faz o papel dele, vai embora, abandona, ou não, sabe, se separa, não paga pensão, não visita o filho, não faz porcaria nenhuma. E aí o filho, a tendência do filho geralmente é fazer o quê? Eu vou ser pai e vou fazer diferente, completamente diferente do que ele fez. Só que o pai pensava a mesma coisa. A intenção que ele tinha era sim de ser um bom pai. Não é que ele fez o que fez, o mal que fez para aquele filho, não foi intencional. Ele não planejou, nossa, eu vou fazer um filho e vou sumir no mundo. Não, ninguém planeja isso. Mas é porque é covarde. É covarde. É cruel. Acho que é covarde é a palavra a se falar. Coloca outras coisas na frente, né? Sei lá, conhece uma outra mulher e vai embora. Ou coloca vícios na frente do próprio filho. Tem coisa mais horrível do que isso. Um pai coloca vícios na frente dos seus próprios filhos, aí ele dá prioridade para tudo na vida dele, menos para os próprios filhos. E eu tô falando isso com base em pessoas que eu conheço, mas que eu não quero expor ninguém. Mas eu não tô tirando isso do rabo, não, tá? Tô falando uma coisa séria. Tô falando que eu penso que eu já vi e que de certa forma passei, mas não vou expor, mais uma vez não vou ficar falando sobre isso. É minha ideia, é o que eu penso e se você pensa diferente, tudo bem,
vai lá. Faça o que você achar que é certo ou não. Beleza? Valeu e até mais.